Eu acho que tá na hora sim, gente, conscientizar, parar. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu cheguei ao ponto de dirigir empilhadeira. Final de semana não tinha funcionário pra operar máquina. Porque às vezes as pessoas não entendem que trabalho às vezes não é uma escolha, né? Há necessidade de trabalhar. Por quê? Porque o meu valor, mais uma vez, estava no que eu fazia, na minha capacidade, e eu comecei a reforçar a minha identidade, que ela estava perdida. Eu não sabia quem eu era. Muita coisa acontecendo, não se existe família mais, as famílias estão destruídas, né? Os maiores ministérios dentro das igrejas é o quê? Restaurar as famílias. Eu acho que primeiro é Deus, mas a gente tem que ter muita sabedoria, tá? Tudo na vida da gente, se a gente não vier da sabedoria dele... Seja bem-vindo ao Pode Maestrar, podcast que te faz maestro no seu negócio. Hoje é um episódio muito especial, episódio de Dia das Mães, então eu trouxe aqui mães e empreendedoras para contar pra gente o segredo dessa luta que é ser mãe e ter negócio, né? E para estar aqui comigo nessa conversa, eu vou apresentar as minhas convidadas, eu vou ler, porque eu estou 120 dias sem dormir, a cabeça não está muito boa. Eu estou aqui, então, com a Francine Mioso, especialista em desenvolvimento humano, liderança e negócio, mentora e treinadora empresarial com mais de 10 anos de experiência, ajudando empresários a crescerem com inteligência emocional e alta performance. Ela é treinadora lá na Febracis. A Emília Mota, estrategista de design e experiências de marca, com mais de 10 anos criando eventos, ambientes e posicionamento através da experiência e da conexão emocional. E ela já me falou aqui que ela é dona de 252 negócios. E a Márcia Estevanato, conhecida como Marcinha, empresária e fundadora da Bem Me Quer Enxovais, com mais de 30 anos de mercado, referência em transformar casas em lares através de experiência, cuidado e posicionamento. Então, antes da gente começar, eu quero que cada uma fale um pouquinho do seu negócio, dos seus negócios, né? Pra gente entrar nesse assunto aí de empreender e ser mãe. Francine, vamos começar com você. Então, eu sou Francine Mioso, eu venho lá de Chapecó, Santa Catarina, sou uma praticamente goiana, estou aqui em Goiânia há 5 anos, já como piqui, já tô com o pé rachado. E eu fiz pós-graduação em comportamento humano, sempre fui apaixonada por desenvolver pessoas e negócios e empresas. Então, trabalho nessa área há mais de 15 anos, na área de mentorar pessoas, de trabalhar pessoas. E sou apaixonada pelo que eu faço. Trabalhei durante 5 anos na Febracis de Porto Alegre. Trabalhei já e desenvolvi várias empresas, vários treinamentos em loco, várias palestras, workshops. Enfim, tenho mais de 5.000 horas aí em palestras e treinamentos. E sou apaixonada por desenvolver empresas e negócios. Casada, filhos? Sou casada com o Danilo, sou filha amada do Senhor e sou mãe da Isabelle e mãe do Miguel. O Miguel tem 11 anos, a Isabelle tem 21, então assim, uma acabou de sair da adolescência e o outro tá entrando. Então tô nessa fase aí, acabei de tirar uma da adolescência, agora o outro tá entrando na adolescência e vivo aí há 21 anos esse desafio maravilhoso que é ser mãe. Legal. Emília? Meu nome é Emília Mota, né? Como a Riane, né? Riane disse, né? A gente tem aí algumas empresas juntamente com meu marido, né? Juliano. Então, assim, juntou-se 2 empreendedores e virou um boom, né? Mas hoje eu estou também, dos meus últimos negócios, a Casa Buena, né? Que estou ali com espaço para eventos. E acabei também me envolvendo com a parte de decoração, que na verdade eu já trabalho há mais de 10 anos nessa área, porém decoração de interiores. E agora também estamos aí também trabalhando com ativação de marcas, ambientes instagramáveis, decoração de eventos, feiras, congressos, enfim, né, de tudo um pouco. E também sempre procuro ser um braço ali direito ali também, nos outros negócios, né? Que a gente trabalha na área, nós temos a oficina mecânica, só eixo, que está há mais de 50 anos no mercado, né? Que nós adquirimos ela tem uns 7 anos. Nós temos uma loja de utilidades também, um restaurante. Há menos de 4 meses nós fechamos uma doceria, que é a Sodia Doce, que é uma franquia de bolos.
justamente com essa consciência de dar uma reprogramada, né? E nessa trajetória, nesses últimos anos, nós tivemos outras empresas. Nós chegamos a ter 8 pet shoppings, então nós trabalhamos em várias áreas diferentes. Que horas? Então, Meu Deus. e aí, realmente, eu e meu marido, nós adoecemos, né? Então, e de uns 4 anos para cá, nós começamos a rever esse valor, né? E tentar chegar, porque o maior desafio é o equilíbrio, né? Então, é chegar nesse equilíbrio de ter, né, que a gente ama o que a gente faz, empreender, né, tá no sangue. Se hoje, acho que eu brinco com meu marido, se hoje tomarem todas as nossas empresas, falirem todas, a gente vai inventar alguma coisa para empreender, porque tá em nós. E a gente ama empreender. A gente ama empreender porque empreender você impacta as pessoas, né? A gente sempre, a nossa missão não é só acumular dinheiro, acumular riqueza para nós, mas poder fazer diferença na vida de outras pessoas através do empreendedorismo, né? E aí acabamos fechando a Sodier, que foi uma das últimas decisões, das últimas lojas que nós fechamos, por enquanto. E estão ali, né, trabalhando nessas outras empresas com ele e também na frente ali da Casa Bueno e também continuando aí com o meu trabalho de decoradora aí, que eu já venho atuando no mercado já há muitos anos. Casada, filha? Tô casada com o Juliano, filha do Davi, 10 anos, maravilhoso, uma bênção na minha vida, né? Como eu falei para você, filhos são heranças do Senhor, né? São bênção nas nossas vidas. Verdade. Marcinha, você? Sou Márcia Estevanato, mãe, né, casada com o Benhur, mãe de 2 filhos, Tarek e Benhur filho. E sou vó, gente. Ai, mãe 2 vezes. Nossa, vocês não têm noção o que é ser vó. De 2 meninas, Chloe e Sophie. Elas são gêmeas? 5 anos e a outra 7 meses. Ai, que né? E estou aí, né, gente, há 35 anos no mercado. Eu transformo, né? Hoje a minha empresa é a BM Care e agora a BMQ Casa, que é uma nova conceito da BM Care. Estou aqui em Goiânia há 35 anos, né? Fui fundada aqui em Goiânia. E assim, empreender é o que está no sangue, como ela diz, é o que eu amo fazer. Mas eu gosto mesmo de transformar as pessoas, né? Fazer com que elas se sentem que aquilo ali foi realmente mudado. E hoje é o meu trabalho principal, que é o personal home, é para isso, é para transformar as pessoas. Legal. E pegando esse gancho, né, a gente quer saber como é a rotina de vocês, né? Então vamos começar com a Marcinha primeiro, ela já está aí no... Como que é essa rotina, sendo mãe, empresária? O dia tem mais de empresa, tem mais de casa? Qual que é o momento mais difícil do dia? Gente, há 35 anos, vou falar assim, no geral, tá? Eu sempre, eu que fazia praticamente tudo, né? A gente sempre tem essa dominação aí, que domina tudo, né? Então, mãe era bem isso. Eu sempre, graças a Deus, tive sempre uma pessoa que cuidava dos meus filhos, que ela foi a primeira, cuidou assim até eu mudar de Goiânia, que foram com 8 ou 9 anos. Mas assim, eu levantava, era o quê? Você faz tudo que tem, como você é mãe, você sabe, dá aquele jeitinho e vai para a empresa. Mas eu acho que o principal mesmo, quando a gente é mãe, é primeiro os filhos. Tá? A gente, realmente, às vezes a gente deixa, quando a gente acorda e fala, peraí, para. Mas é parar, gente. Tem que ter esse tempo. Eu, graças a Deus, eu sempre que trabalhei muito, porque eu tenho loja Curitiba, Porto Alegre e Goiânia. Então, tem essas viagens, né? Você vai e fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas nunca deixei de estar com eles ali, sabe? Então, a prioridade sempre foi meus filhos mesmo. Então, não tem como falar de outra prioridade. E você levava eles pra viagem? Eu levava muitas vezes, que eu tinha essa babá que andava comigo, morava era carro, praticamente... avião. Na época, o primeiro era carro, né, gente? Que nem dinheiro para andar de avião a gente tinha, né? Hoje está tudo muito fácil. Mas era carro mesmo. Eu saía daqui, ia para lá,
parava na minha mãe no interior ali de São Paulo, depois eu levava, sempre eu levava. Depois não, que eles tiveram uma idade, né, melhor ali, aí já o avião veio, graças a Deus, né, e aí a gente ia, voltava. Mas até hoje eu moro aqui, tenho um filho ainda que é solteiro, mora em Curitiba, porque ele está fazendo faculdade. No entanto, eu estava lá semana passada e eu fico lá e ele vem um pouco. Eu faço muito essa questão assim de estar junto. Até hoje, até mesmo hoje, grande. exatamente. E agora com a neta, né? Que eu tive chance, 2 dias eu tô lá. E você, Emília? Com tanta empresa, Então, como você consegue conciliar? No começo foi bem tenso, né? Eu acho que mais pela cobrança da sociedade, porque uma das palavras que eu mais ouvia era: seu filho precisa de rotina, né? E tanto na minha gravidez, que eu trabalhei a minha gravidez inteira, uns 9 meses, né? E também sofria muita cobrança, porque eu estava trabalhando, a minha barriga cresceu demais, mas aquilo me fazia bem, eu não parei, né? E aí depois veio as cobranças, porque eu tive um filho bem 40 dias antes do meu irmão. E a vida do meu irmão tinha toda uma rotina bonitinha. E a minha era toda virada do avesso. Tanto é que meu filho é virado do avesso. E tá tudo certo, né? Então, assim, foi muito cedo pro berçário. É uma culpa que eu sinto. Mas também, né? Era o que tinha. É o que tinha. E sempre levava, né? Ele sempre, assim... ele não tinha horário de dormir. Levava pra dentro... Quando eu tava numa loja, tinha sempre um bercinho no caixa... ou ia para São Paulo, que eu ia muito para as feiras de São Paulo, eu levava minha sogra, e na 25 de março com menos de 1 ano. Então, assim, umas loucuras, assim, que a gente foi fazendo. Mas eu acho que a criança que ele é hoje, ele foi construído através dessa rotina, né? E hoje, né, eu, de 4 anos para cá, eu tenho tentado priorizar mais, estar com ele, né? Levar na escola, buscar, né, estar mais com ele na parte da manhã, porque realmente durante muitos anos eu saía de casa às 7 horas da manhã e às vezes chegava às 11 horas da noite. E tinha lojas que funcionavam domingo. Então era de segunda a segunda, né, Então aí com o tempo, né, vieram alguns problemas de saúde, né, alguns problemas às vezes até familiar, né, porque acaba que isso... Porque quando você não acha um equilíbrio entre alguma coisa, isso acaba te prejudicando de alguma forma. Né? Então, te prejudica no seu casamento, te prejudica na relação com seu filho. E só que a gente tá aprendendo, né? A gente não nasce mãe, a gente se transforma mãe. E eu acho que é uma transformação o resto da vida. Porque depois que você vira vó, é mãe em dobro. E você vai aprender a ser vó também, né? Então... foi essa transformação. E hoje, né, mais madura, né, eu tenho essa consciência, né, de dar essa desacelerada, né, de poder, né, até porque como a gente já trabalhou muito, a gente conseguiu construir, né, uma certa vida que deixa a gente, que me dá essa possibilidade, porque né? Às vezes as pessoas não entendem que trabalho às vezes não é uma escolha, né? Há a necessidade de trabalhar, né? E você vai ter filhos, você tá aqui com seus gêmeos, você queria estar em casa. Exatamente. Então, assim, e eu acho que a sociedade cobra muito, ela é muito cruel, né? As pessoas que estão próximas da gente, então tudo que a gente faz de alguma forma vai ser criticado. Então, sim, o que a gente tem que agir com o coração, né? Da mesma forma que a gente é mãe com o coração, a gente tem que agir com o coração. E nessa caminhada louca que é ser mãe, a gente vai aprendendo umas com as outras, a gente vai aprendendo com nós mesmos, a gente vai aprendendo com as nossas mães, né, com sogra, enfim. E é doce, no frigir dos ovos é doce, né? A gente olha para trás, eu amei, por exemplo, amamentar. Nossa, eu queria voltar no tempo para eu amamentar. Então, assim, e é um desafio, não tem receita de bolo, né? Porque se tivesse receita, seria muito fácil, né? Cada uma se adapta na sua realidade, e por né? muito tempo, as pessoas fizeram da maternidade uma novela, o que não é, né?
Então, acho que muitas mães, às vezes, principalmente quando a gente tem um filho, é muita coisa, são mudanças hormonais, é mudança no corpo, a gente se sente feia. E não é aquela beleza toda, igual nas novelas, né? Ou dos artistas aí que já saem da maternidade já limpado e tudo lindo, tá tudo certo. Exatamente. Mas eu acho que nós somos privilegiadas, né? Nós podemos passar por esse processo, porque esse processo nos faz mães melhores, nos faz pessoas melhores e nos faz empresárias melhores, porque nos faz mais humanas, né? Então, é sempre válido. Você falou que, às vezes, isso gerou uma necessidade, né? A gente teve necessidade de ter que fazer. Mas se a gente for olhar para os nossos antepassados, por exemplo, meu pai era de uma família de 8 irmãos. Então, o meu pai, com 8 anos, ele trabalhava. Trabalhava, aí começou a trabalhar desenfreadamente. Por quê? Para conseguir alguma coisa. E eu cresci vendo meu pai trabalhar muito. Meu pai era meu herói. O que eu comecei a fazer? Repetir o padrão, comecei a trabalhar muito. E eu fiquei, com 23 anos, eu trabalhava tanto, era frenético. A Isabelle, minha primeira filha, ela ia trabalhar numa cestinha. Ah, igual o meu. Igual então, você, igual me lembrou, num cestinho. E eu cheguei ao ponto, em Chapecó eu tive 2 grandes empresas, tive uma microfusão e uma empresa, uma metalúrgica. E eu cheguei ao ponto de dirigir empilhadeira. Final de semana não tinha funcionário para operar máquina, eu pegava a empilhadeira, colocava a chapa em cima da máquina e colocava a máquina a operar. E ficava lá trabalhando com a Isabelle numa cestinha. Mas o que eu entendo hoje? Tudo é um equilíbrio. Hoje, acho que a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai começando a entender que tudo é um equilíbrio, né? Então, eu tenho que entender que eu preciso ter tempo de fazer, de trabalhar, mas eu tenho que ter o tempo de ser, né? O tempo de ser mãe, de poder olhar para os meus filhos. E o que eu estava acostumando a Isabelle fazer? Trabalhar, porque eu estava levando ela dentro do cestinho me ver trabalhar. É uma repetição de padrão. Gente, o meu filho, desde os 8 anos, ele me aparece com um livro caixa. Ninguém ensinou isso pra ele. Ele aparece com um livro caixa. Então, hoje ele tem um livro caixa, que ele junta o dinheiro dele, ele faz a contabilidade lá, tudo. E, sim, os assuntos dele... Esses dias, eu sempre atraso, né? Eu sou a mãe que chega por último, que deixa o filho atrasado na escola. Acho que vocês também vão passar por isso, né? Não, nunca passou, não? Não, eu sempre... Eu sou aquela... Adianta. Eu sou a última a buscar, e aquela porque às vezes eu tô atendendo cliente, às vezes não tem como... Enfim. Aí um dia eu tinha que levar salada de fruta pra escola, semana passada. E aí eu esqueci, deixei o Davi na escola, fui lá no açaí comprar o kiwi, que era a fruta dele. E aí, a professora falou que não precisava mais pra ele. E gente, ele ficou... E isso foi depois me contar. Ele ficou uma fera. Ele falou assim, minha mãe não tem tempo. Minha mãe foi lá no supermercado. Então, você vê ele criou a consciência. Você não tem respeito com a minha mãe. Minha mãe, entendeu? Ele foi, assim, me defendendo, porque ele sabia... que não era uma coisa tão simples para mim, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente fica envolvido nisso, né? E não é tão simples. Igual você falou, eles vão repetir o padrão, né? Então, deixa eu entender. Vocês faziam isso de levar a criança, assim, freneticamente, por uma repetição de padrão ou por uma necessidade mesmo? Tinha necessidade, por exemplo, você tinha necessidade, você dirigia a empilhadeira? Não tinha. Eu achava aquilo lindo. Porque o meu valor, ou seja, o meu valor não era a Francine, minha identidade, quem eu sou. Era o que eu fazia. Então, se o meu valor era no que eu fazia, eu achava aquilo lindo. Operar máquina, pegar empilhadeira. Eu grávida, gente. Pilotando empilhadeira, dirigindo empilhadeira. É insano, né? Sim. Então, assim, é perigoso até pra criança. Eu tava grávida. E aí eu sei que filmaram nessa época e mandaram pro meu pai e tiraram a chave de empilhadeira de mim. Nunca mais ninguém me deu a chave de empilhadeira. Mas, enfim, eu fazia porque era inconsciente, porque foi aquilo que o meu cérebro aprendeu lá na minha infância. Então, o meu valor estava no que eu fazia. Eu achava aquilo lindo, porque eu queria ser igual ao meu pai. Entende? E aí, com a maturidade, buscando desenvolvimento pessoal, que é o que eu faço hoje, que é o que eu trabalho hoje, eu comecei a entender que precisava achar o equilíbrio.
Então eu falei, não, peraí. Eu posso trabalhar e devo trabalhar, porque eu acho que a gente tem que ter um propósito de vida, né? Mas precisa ter congruência, eu preciso ter o tempo de ficar em casa com os meus filhos, eu preciso olhar pro olho deles, eu preciso rolar no chão com eles, eu preciso ter o tempo de entrar na piscina com eles, sabe? Sim. Brincar na terra com eles. Sim. Mas preciso ter o tempo também de cumprir meu propósito e minha missão de vida. Então você faria diferente se fosse hoje? Se eu tivesse o aprendizado que eu tenho hoje na época, talvez tivesse sido diferente. Mas aí vem a parte que você falou, às vezes eu me culpo. Hoje eu não me culpo mais, porque era o que eu sabia no momento. Era o que eu tinha pro momento, sabe? Sim. Então, era a maturidade que eu tinha pro momento, não tinha além disso. Eu acho que nenhuma de nós tinha uma maturidade para aquele momento para conseguir ir além. Por que nossos pais não foram além? Porque era o que eles tinham. Era o máximo deles Uma criança ali. trabalhando com 8 anos de idade. Era porque Normal. eles queriam... Não, era obrigatório, porque senão não ia comer, ia passar fome. Sim. Mas, assim, quando vocês falam de filhos, assim, não que ninguém é perfeito, como diz a família não é perfeita, mas é abençoada, eu sempre fui há 30 e poucos anos, que eu tive, o meu filho tem 30 e pouco, que eu fui mãe. Eu fui mãe, muito mãe. Minha história é meio diferente. Eu tive um marido que na época era, assim, bebia e era tal. Então eu tive uma vida assim. Então eu me apeguei de mãe e de pai, com meu primeiro filho. Então, assim, foi aí que eu doava mais ainda para ele do que... Então, assim, eu jamais deixava levar de escola, buscar escola. Não tinha nada que fizesse eu... Você tentava suprir a falta do pai. Eu tentava suprir aquilo ali. E eu não me arrependo, eu só senti porque as consequências, vocês sabem que vem. Consequência do pai, hoje ele tem consequências, porque tudo que você faz, né? E eu sempre fui muito mãe, muito mãe. Eu posso, sim, falar... Hoje eu sou uma super empresária, porque hoje eu já não tenho mais criança, não tenho mais nada, então eu me dedico ali, totalmente à minha vida ali. Mas eu fui muito mãe, porque eu não deixava mesmo. Quando ela falou de chegar atrasada, jamais. No entanto, meus filhos hoje têm uma, assim... Se você falar para eles que são 3 horas aqui, ele está aqui antes. Mas isso foi criado assim, que eu priorizava. Sim. Porque eu acho que eu tinha muito assim, rotina. Tem que ter igreja primeiro, porque eu fazia... Meus filhos nasceram dentro da igreja, tiveram esse privilégio, né? Dentro da igreja. E tinha que ter a rotina da igreja. Então, eles hoje, meus filhos, assim, tudo tem rotina. Tudo é da igreja. Mas você já tinha empresa na época? Toda a vida eu tive empresa. Você Entendeu? chegou a ter que deixar eles, tipo, na escola ou com alguém para ir trabalhar? Sim, eu tinha essa, que era a Helena, que morou comigo aqui em Goiânia, depois com o Benhurzinho, que nasceu em Curitiba, também, que está comigo até hoje. Então, já faz quase 30 que está comigo. Eu deixava muitas vezes. E como você se sentia? Assim? Não, arrancando um pedaço. Nossa, arrancava, eu penso nisso, eu falo de jeito nenhum. Arranca um pedaço da gente, mas porque a gente era... Eu falo que leô era pouco. Tigre junto com leô, com tudo, e tinha direito. Porque, assim, eu era muito protetora. E, assim, às vezes nem é bom. Eu vou falar hoje, assim, com experiência. Não, às vezes, essa super mãe que eu era, eu acho que não vale muito a pena, assim. Mas, como você falou, é o que tinha no momento, que a gente não tinha esse entendimento, eu achava que tinha que ser eles. E, no entanto, e foi mesmo, gente. Eu larguei tudo. No entanto, quando eu perdi tudo no empreendimento, que foi aqui em Goiânia que eu perdi tudo que eu tinha, porque eu quis ser mãe, assim, eu dedicava ali, eu não dava conta de fazer tudo ali, como meu marido não era essa pessoa presente. Então, era assim, eu não dei conta disso aqui, mas eu não deixava. Mas eu agradeço a Deus, porque é o que Ele me deu ali no momento. Sim, sim. Mas, assim, mãe é uma coisa que não tem explicação. Você é novinha de mãe, você vai ver o que é ser mãe. Pegando o gancho ali da Emília, que ela falou da culpa, né? De se sentir culpada por fazer algumas coisas. Como que você lidava com isso, assim? Você teve que deixar seu filho também para ir trabalhar? Ou então você levava ele? Aí, então, o que era mais culpa? Foram as fases, né? Enquanto ele estava amamentando, não tinha como eu deixar ele com alguém, né? Então, ele estava sempre comigo.
né? Era uma extensão de mim, né? Se eu ia para um lugar, ele estava o tempo inteiro comigo. Aí, e eu sempre tive a sorte de ter uma rede de apoio. A minha mãe sempre, né? Aí depois veio a babá ficava mais na casa da minha mãe. E aí foi um processo. Aí depois foi pro berçário. E você sentiu também como se estivesse arrancando? Sim, no berçário foi a fase Marcinha. mais difícil, né? Porque quando deixa com a sua mãe, você sabe que ela vai cuidar, às vezes até melhor que você. Sim, né? sim. Agora, quando você deixa num berçário, é mais doloroso. Mas eu não tinha opção. Sim. Né? Eu não tinha opção. Não foi porque eu quis. Eu não tinha opção. E não ia parar de trabalhar, né? Porque não era um emprego que eu ia pedir demissão. Eu tinha as empresas. Era seu, eu não né? ia ter como me demitir da minha própria empresa. Aham. Né? E são empresas pequenas. As empresas pequenas precisam muito da gente presente. Então, assim, não tinha. E eu acho também que eu não ia ser feliz. Né? Assim, eu vou largar tudo e vou ficar só dedicando à mãe. Também eu acho que eu não ia ser uma mãe feliz, não ia conseguir fazer meu filho feliz. Tem muito isso também. Né? Então, às vezes, a gente tem mães que eu vejo que largam tudo para se dedicar, mas às vezes aquele tempo que ela tá ali, ela tá infeliz. Ela tá ali, sabe, reclamando o tempo inteiro, fazendo as coisas, não faz as coisas com prazer. Por quê? Porque ela sentiu que ela foi excluída, né? Dela mesma. Sim. E se a gente deixar, as pessoas fazem isso com a gente. Então, a gente tem que se posicionar. E a questão da cobrança dos filhos? Assim, a gente estava até comentando, né? Da questão da atenção. Ai, mãe, olha pra mim. Você até contou a história. Você pode contar de novo pra gente aqui e abordar isso. Então. Como você fica... Assim, quando você vê que ele tá chamando a sua atenção, que você não tá dando atenção, poxa, não tô olhando pra ele direito. Então, a história que eu contei, o Davi tinha 4 aninhos, mais ou menos, ele tava pendurado naqueles negócios de ferro de pracinha. E aí ele, mãe, olha pra mim, ele tava querendo ver, né? Porque eles querem mostrar tudo que é novo, né? E às vezes a gente nem tá com tanta paciência. E eu tava filmando, porque realmente eu tava achando o máximo. Só que ele virou uma hora e ficou, e falou uma hora e falou assim, mãe, olha pra mim. É com os olhos. Com os olhos. E aquilo me assustou, porque uma criança de 4 anos, e o meu marido também estava, e até hoje a gente nunca esquece dessa situação. Marcou, né? E a cobrança, ela ainda é maior hoje, porque hoje ele está com 10 anos, né? Então acaba que quando a gente está no celular, mãe, presta atenção em mim, eles cobram, e cobram muito. Né? E é um desafio, porque a gente vive nessa era digital, que às vezes o celular, estava até comentando com as minhas, quase enlouquece a gente mesmo. A gente tem que começar a colocar limites. É uma coisa que eu estou exercitando, colocar limite nas pessoas, colocar no limite nos clientes, né? Então... Equilíbrio, né? Isso, para ter o equilíbrio. É o que eu estava falando. Gente, o segredo? Não existe segredo, mas o que a gente tem que tentar é o equilíbrio, né? Chegar nesse equilíbrio. E eles cobram muito. Meu filho cobra muito. E os seus, Fran? Na época que você... Acredito que hoje não mais, né? Não sei. Assim, a criança e o adolescente, eles clamam por atenção, né? Então, você tem que... E o que eles são? Eles são o reflexo do pai e da mãe. Vou levar meu filho para se tratar porque meu filho tá com problema. Olha para você primeiro. Sim. Porque eles são o teu reflexo. Então, assim, eu sempre procuro gerenciar isso. E sim, às vezes cobram. Por exemplo, ano passado eu tive um momento em que meu marido estava trabalhando muito e eu também, principalmente no segundo semestre. E aí chegou o momento que o Miguel falou, mamãe, faz tempo. E é um feedback deles, sabe? Faz tempo, mamãe, que você não brinca comigo. E aí eu entendi, eu falei, não, peraí. Aí eu fui entender dentro de mim, não, peraí, eu acho que eu voltei lá pro fazer. Porque a minha crença, ela tá instaurada no meu cérebro. Então, se eu não gerenciar, eu volto. E eu tava no fazer. E se deixar, eu ligo a Francine de alguns anos, de 20 anos atrás. E eu trabalho 24 horas por dia, eu não tô nem aí, eu passo por cima do meu próprio corpo. Por conta da minha crença. E aí eu fui identificar, eu falei, não, peraí. Eu tô trabalhando demais. Eu tô deixando de ter tempo de qualidade com eles. Com ele, com a Isabelle. A Isabelle tá maior, então ela já não cobra tanto. Mas eu tava deixando de ter. Aí eu voltei e não, vamos fazer. Isabelle, vamos marcar alguma coisa. Miguel, vamos fazer. E aí você vai gerenciando isso. Porque eu acho que a mulher hoje, ela traz muito autocobrança.
muita culpa, Demais. sabe? Porque ela é exigida o tempo todo de Ela tem todas que as se provar formas. o tempo inteiro, né? Naturalmente, né? Isso. Sendo mãe, então. Tem que ser uma mulher maravilha. Ou você é sua mãe e você dedica pro teu filho, mas aí falam porque você não tá trabalha, tendo tempo de qualidade e não faz nada da vida. Ou você faz muito, aí você tá fazendo muito, tá deixando o filho abandonado. Algum problema sempre tem. Sim. Então, essa questão da autocobrança e da culpa, a gente precisa trabalhar e gerenciar o tempo inteiro. Porque senão esses sentimentos dominam a gente e vêm de opiniões externas que não estão vivendo a tua vida. Não estão Sim, ali a sua vivendo a tua realidade. realidade. Exato. Entende? Então, exato. assim, aí quando a gente busca o equilíbrio de, vou ser mãe, vou ficar o dia inteiro com os meus filhos, tem que entender. Se você tá passando o dia inteiro de tempo de qualidade com os teus filhos, tá tudo bem. Agora, dificilmente você vai passar 24 horas por dia de tempo de qualidade. Porque você vai ter a tua vida, você vai ter um momento de exaustão, vai ter um momento que já não tá mais de qualidade. Então, quando você gerencia isso, você falou, tem rotina, tem planejamento, isso é muito bacana para a mulher. Fazer uma rotina, um planejamento para ter o tempo de qualidade com os teus filhos e para poder também cumprir o teu propósito. Exatamente. Porque se a gente não tiver a rotina, a gente, sim, realmente, aí você quer dedicar, assim, a tudo aquilo ali e não é por ali, né? Não é igual eu. 30 anos atrás é criar diferente de hoje, né? Eu que falo a geração do celular. A gente não tinha, né, essa geração do celular. Então, eu chegava em casa, era para eles, né? Exato. Aí você vai dar comida, você vai fazer, eu mesmo fazia, eu mesmo dava. Porque é bem diferente de igual vocês, a geração da agora. Mas tinha né? cobrança também, mas tinha de atenção. Mas tem de... cobrança, né? tinha muito, porque às vezes assim, hoje nós não vamos não sei aonde, porque estava acostumado que gosta, mas tem dia que não dá, então eles também cobram muito. Isso, eu acho que essa cobrança vem desde que, né, dos tempos da gente, a gente igual que foi criada, eu lá no sítio, lá com meus pais lá, a gente também tinha, é que a gente não via isso aí, né? Porque a gente não tinha esse igual hoje, o pai e a mãe, é o que você falou, trabalhava, eles levantavam cedo, 6 horas da manhã, e dormia 7 da noite, que todo mundo dormia cedo, mas era o dia inteiro, né? Não tinha. Então a gente também cresceu nisso aí. Então é diferente, igual eu fico ouvindo vocês falar ali, dos filhos ali. Eu vejo isso, mas é muito diferente. Eu acho que tá na hora, gente. Eu, como mãe, agora eu vou das pessoas parar um pouco, sim. Desacelerar, porque essa geração está muito... Não tem limite do celular, não tem mais limite. Eu vejo criança... Hoje o meu filho já também é regra, não usa celular, a menina está com 5 anos, não pega celular. Eu acho que tem que ter essa regra. Não é porque é muito fácil, dá o celular e fica quietinho, porque a criança quer atenção. Só que Né? aí eu E não lá na posso... frente, hein? Só que aí eu não posso cobrar que ele olhe pro meu olho e fique sem celular se eu não tô fazendo isso. Sim. Porque às vezes eu tô com o celular e falo, filho, sai do celular. Desse Aí jeito. falo, Eu "Filho, mesmo sai- faço isso. Sai do celular. Não tem lógica? E você falou agora de ter que parar. Esses dias mesmo eu descobri que tem locais que estão, tipo, uns hotéis que as pessoas estão pagando para os hotéis tirarem o celular delas e elas poderem ficar em silêncio. Ah lá. As pessoas estão pagando para isso. Olha onde estamos, né? Olha Porque o nível que a chegamos. sociedade está doente, né? Nós doente. estamos numa sociedade Sim. doente, né? Nós estamos adoecendo. E quando eu falei das empresas que nós adoecemos, foi mentalmente mesmo. Claro. E foram coisas bem sérias. Mas por quê? Por esse acúmulo, Sim, né? sim. É como se coloca... Eu falo que como eu me senti assim, dentro de um liquidificador que não tinha como sair, não tinha como parar. Parece que você tá rodando ali, não é tão simples parar, Sim. né? Então, essa consciência, a gente, né, tem que realmente estar passando ela para as mães mais jovens, né? Porque senão vai gerar filhos doentes. Estão doentes, a gente veja. E eu tenho dó demais, porque quando eu vejo ali a criança ali naquele celular, gente, eles estão andando. Agora eu acabei de sair do meu condomínio de manhã. Olha só o que é. O menino deveria ter uns 7 anos, se tivesse. Ele foi pegar alguma coisa ali no mercadinho, com o celular. Olha só, ele saiu do mercadinho, passando a rua, olhando, passou... E eu parei o carro para ele passar, porque ele não viu que eu estava vindo de carro. Ele passou e parou no meio, que é uma avenida, deve ter... Eu parei e falei, Jesus, onde nós estamos? Olha o nível. Então, assim,
Tá muito doente. Eu acho que tá na hora, sim, gente, conscientizar, parar. A gente tem que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parados. Eu acho que, assim, tem que ter alguma coisa para mudar, tem que mudar, porque senão, Sim. eu não sei o que será. A gente falou muito sobre equilíbrio, né, agora, né, que a chave foi o equilíbrio. E eu quero saber de vocês, assim, o que aconteceu, assim, para vocês terem uma virada de chave, algo assim que falou, não, isso aqui eu vou mudar agora, porque senão isso vai me atrapalhar, ou na minha maternidade, ou no meu negócio. Em que momento surgiu isso, assim? Fran? Bom, eu cheguei a pesar 106 quilos. Eu tinha síndrome do pânico, depressão, tomava ansiolítico, antidepressivo e havia tentado um suicídio. Então, se eu não tomasse uma providência para buscar um equilíbrio, eu não estaria aqui hoje. Então, o que eu fiz? Eu fui cuidar do meu emocional. Porque eu sempre buscava resolver com coisas práticas. Eu sou muito racional, então eu buscava médico, eles trocavam ansiolítico e antidepressivo. E eu fui tomando Só todos. aumentando a dose, né? Aí depois eu entendi que eu tinha alguma coisa no coração, porque as crises me aceleravam o coração. Aí fui lá em 5 cardiologistas. E aí, racionalmente, eu queria resolver. E eu falei, gente, eu tenho algo no coração, porque eu sinto, logo eu tenho. Então, me dá um termo de compromisso aí que eu vou assinar e eu quero que você me faça um cateterismo. Com 24, 25 anos, eu estava fazendo um cateterismo. O cara entrou lá dentro do meu coração para me mostrar que eu não tinha nada. Meu Deus. Uau. Então, o meu emocional chegou nesse nível. E aí foi quando eu fui fazer uma viagem, que eu tinha tentado suicídio, fui fazer uma viagem, e nesse hotel estava uma pessoa, e essa pessoa falou, eu fiz muita coisa na minha vida, mas o que de fato mudou foi o método CIS. E eu anotei o contato, naquela época, foi em 2016, não existia nada Chapecó, não existia nada de inteligência emocional, coaching, enfim. E aí voltei para Chapecó e comprei o método CIS. E aí eu saí, na outra semana, já ia ser, eu saí de Chapecó e fui para São Paulo fazer. E aí lá, eu falo que eu era incompetente e inconsciente, eu nem sabia que eu não sabia. Eu nem sabia por que eu estava vivendo aquilo. Então, no método CIS, eu tomei consciência. Eu passei a ser a consciente e incompetente. Eu ainda era incompetente, mas já tinha consciência. E aí eu entendi que eu precisava trabalhar a minha mente. Porque, vocês já ouviram falar de Daniel Goleman? Sim. Psicólogo de Harvard. Ele, através de pesquisas, ele entendeu que 87% dos nossos resultados são emocionais. Exato. Aí eu falei, então beleza. Então, se eu estou vivendo tudo isso, 87% disso estão nas minhas emoções. E eu comecei a trabalhar as minhas emoções. E aí fiz a minha pós-graduação em comportamento humano. E foi quando eu renasci, foi quando eu comecei a achar o equilíbrio. Por quê? Porque o meu valor, mais uma vez, estava no que eu fazia, na minha capacidade, e eu comecei a reforçar a minha identidade, que ela estava perdida. Eu não sabia quem eu era. E aí eu comia 106 quilos para me rejeitar, para reforçar uma crença de rejeição que vinha lá da minha infância. Então eu comia, engordava e me rejeitava. Por quê? Porque eu não sabia exatamente quem eu era e nem o que eu merecia. Então foi quando eu busquei o equilíbrio emocional dessas áreas que eu comecei a ser uma boa mãe, uma boa esposa. Eu comecei a ter um relacionamento com o Danilo, porque o nosso relacionamento era verdadeiramente destruído, era um caos. Então foi quando eu comecei a alinhar a minha vida. Legal. E você, Miriam? Legal, me identifiquei com a sua história, é bem parecida também. Passei por todo esse processo, né? Vários idas e vindas, né, com meu marido, porque realmente a família vai sendo destruída, né? A partir do momento que você... Porque não é porque o trabalho está destruindo a família, é porque a sua mente, igual ela falou, tá um caos. E aquilo começa a te adoecer, né? Eu adquiri várias doenças, cheguei a tomar 3 medicamentos por dia. Aí, isso que você está sentindo, eu passei pela mesma situação. Eu fiz vários eletro, porque é pânico, né? Hoje a gente consegue lidar com isso. Então, você começa a ter crises de pânico. Enfim, e é uma dor, né? Essa dor da depressão é uma dor imensurável. Né? É imensurável. Só quem passou sabe o quão é difícil lidar com isso, né? E chega uma hora que você tem que escolher.
ou eu morro ou eu vivo. E meu filho precisa de mim, né? E aí você toma a decisão, né, de tentar reconstruir aquilo que às vezes você mesmo foi responsável por destruir, né? E aí, de uns 4 anos para cá, eu venho vivendo essa reconstrução. Me voltei muito para com tempo maior para Deus. Então, Deus foi um divisor de águas na minha vida. E Pode não chorar, é fácil. Tá liberado. Esse Não assunto... não é fácil, né? E as pessoas não entendem as nossas dores, né? E vira aquele misto que a gente nem sabe o que é, né? E fica indo de um médico para o outro, do médico para o outro, medicação. Aí minha mãe me cobrava muito, que ela ia lá para casa. Ela falava, minha filha, você não pode tomar tanto remédio. E você ia no médico, o que ele fazia? Aumentava a dose. Se não estava bem, aumentava a dose. Ou trocava. Ou trocava, né? E trocava, enfim. E aí, eu sempre fui criada dentro da igreja, né? Eu sou batista. Mas eu tive esse reencontro com Deus, né? E comecei a mudar a rota, né? Comecei a mudar a rota. E estou tentando mudar a rota, porque é um desafio diário, né? A gente mudar essa rota. Porque às vezes não depende só do meu comportamento, depende do comportamento do outro, né? E eu e meu marido temos passado por esse processo de restauração da nossa família, né? O Davi também carrega muitos traumas, né? Que ele trouxe desse caos que virou a nossa família, né? E a gente, né, tem tentado reconstruir também, e a minha oração todos os dias é que realmente Deus possa tirar da memória dele tudo que foi de ruim, né, e eu tento mostrar para ele o que Deus tem feito nas nossas vidas, e para poder amenizar, né, o estrago, né, e começar uma história sempre. Eu falo que nunca é tarde para recomeçar, né, nunca é tarde para recomeçar. Então, às vezes, muitas pessoas desistem, né? Igual ela falou sobre suicídio, realmente está cada vez maior o índice de suicídio. E quando alguém se suicida, normalmente as pessoas condenam muito, né? E tem um índice muito grande de crianças suicidando. Nossa, grande. Tem mesmo. E assim, a gente que vive essa dor, né? Essa dor que o suicida, ele não quer morrer. Ele quer livrar da dor. Né? Ele quer livrar daquela dor. E eu acho que a solução mesmo é realmente essa, primeiramente buscar a Deus, né? Porque eu como cristão não vejo outra saída, né? Eu não vejo outra forma de restaurar as famílias que estão cada vez mais destruídas, as pessoas acham normal, todo dia separa, né? É muita coisa acontecendo, não se existe família mais, as famílias estão destruídas, né? Os maiores ministérios dentro das igrejas é o quê? Restaurar as famílias. Porque nós, né? E é Deus. Em primeiro lugar é Deus. Eu ia falar isso. Como você classifica hoje? Assim? Hoje eu coloco em primeiro lugar Deus, né? Porque tem coisas, tem situações, tem dificuldades que só Ele nos ajuda a sair dela. Tem buracos que nós nos encontramos que só Deus. E uma coisa muito interessante que ela falou é buscar esse controle emocional, né? Que também é um desafio e muitas vezes precisa de ajuda, né? De uma profissional que já passou e que estudou e está apta para aquilo. Não só com medicamentos, mas com técnicas, uma ajuda de outra pessoa que vai nos ajudar realmente a seguir esse caminho. Porque eu falo que é um conjunto. O nosso corpo é o quê? É carne, é espírito, né? É alma. Então, sim, nós temos que cuidar de tudo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que fazer exercício físico, nós temos que cuidar da nossa alma, né? Nós temos que cuidar da nossa mente. Então, é esse desafio, né? Que eu ainda estou no processo. Eu acho que ele vai ser eterno, né? Porque os desafios virão... É uma evolução, né? Isso, Evolução não tem fim, né? Ela...
Como que você faz, Marcinha, assim, pra controlar seu tempo? Você malha, você se cuida esteticamente? Me pergunta, gente. O que Não, você faz vamos além tirar essa parte. da empresa? Como você consegue administrar tudo isso? Pois é, gente, eu não malho. Eu fiz 60 anos. Tá muito Graças a Deus, fenomenal, mas assim, viu? né? Genética, né, gente? Genética. Minha mãe sempre magérrima e meu pai também, genética. Mas assim, ó, eu vou começar. Tô prometendo aqui. Começar a malhar. Ó, e é mais saúde tá mesmo, gravado, né? hein? Mas assim, gente, eu levanto de manhã e eu sempre... Quando fala de Deus, gente, oh, meu Deus, falar de Deus é bom demais. Quando ela falou, a minha vida era assim, ó, caco. Se eu for dar testemunha aqui, todo mundo chora comigo. Foi muito difícil, né? Eu cheguei um dia que eu falei, hoje, eu estava grávida do meu primeiro filho, eu falei, hoje eu separo. Foi quando eu fui para a igreja. Aí uma amiga me levou na igreja. E eu comecei na igreja. E olha só como que é. A gente, eu acho que primeiro é Deus, mas a gente tem que ter muita sabedoria. Tá? Tudo na vida da gente, se a gente não vier da sabedoria dele, a gente frustra. A gente frustra. E quando eu estava determinada a terminar mesmo, eu não preciso de homem, eu que faço tudo, aquele super mulher, né? Precisa de ninguém, eu que se viro e tal. Eu falei, agora eu vou separar. E eu fui para a igreja, e aí eu tive uma conversa com o meu pastor, que é até hoje meu apóstolo. Ele falou, cheguei lá, tudo que ele não valia nada, né? E aí ele, com aquela sabedoria de Deus, ele falou, Márcia, Deus também às vezes permite a gente, né, separar ou também levar, mas fala um pouco dele. Eu comecei a falar, tem isso não, porque o meu marido, gente, é uma pessoa abençoadíssima, ele só tinha um vício ali, como não tinha se encontrado. E aí ele falou, ó, Márcia, você tem decisões na sua vida. Ou você larga, ou você paga o preço. O que você quer? Eu grávida, né, gente? Eu não queria isso, eu não casei ali para separar, né? E aí eu falei, perante ali Deus, eu joelhei ali, falei, não, eu quero restaurar. Ele falou, ó, pode ser hoje, mas pode ser... Falou, oh, Jesus, cuida de mim, né? Foram 8 anos. 8 anos, gente. Aí era oração e oração e oração. Então, dali da igreja que você decidiu separar, Ali, você foi na igreja, foram 8 8 anos. anos para ele voltar e parar com esse vício. Né? Hoje, graças a Deus, já faz... Aí o Tarek tinha 9, que era o primeiro que eu falei que vem consequências, porque ele não era um pai até hoje. E jogar na cara assim, tipo assim, meu pai nunca foi no futebol, isso tinha muito comigo. Aí meu filho depois foi jogar basquete, foi para fora, e aí morou fora, mas assim, era muito assim, minha mãe. Aí foi quando ele já era convertido, que nasceu o outro, que é o Beirzinho filho, que é o super filho, porque aí o pai já era presente. Então, o que transforma na vida da gente? O que a gente muda? É Deus, gente. E quanto tempo eu queria transformar o Benhur, fazer ele ser o super marido. Ver se eu consegui. Não tá no teu controle. Não tá no meu controle. Então, assim, o que faz a gente mudar, faz a gente essa rotina de mudar? É a transformação que Deus faz na vida da gente. E às vezes Você a tá gente entendendo? quer que o outro mude, mas às vezes a gente entende que a transformação precisa acontecer Começa primeiramente na na gente. Mas ele vai moldando. Quando você se entrega realmente, porque ali eu fiz uma aliança, não foi com o homem. Eu fiz com Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, é diferente, gente. Vem ali o natural, ali, mas é diferente. Tinha dia que realmente, Deus, peraí, o que você quer comigo mais, né? Me ajuda aí. Me ajuda aí que você já tá demais. Mas foram 8 anos, não interessa, eu paguei o preço porque era um compromisso. Eu tinha feito uma aliança com Deus, eu não era com ali o meu pastor que estava na hora. Porque se fosse com o meu pastor, eu ia sair dali, acabou, né? Mas o que era? Era restaurar minha família. Então, eu acho que quando muda tudo na vida da gente é quando você tem uma aliança com Deus, realmente. É uma aliança.
né? Quando você faz essa aliança com Deus, que ele vê que é verdadeiro do seu coração, ele vai transformando a sua vida. E ele vai colocando as coisas ali no seu devido lugar. Você vai ter pessoas certas, né? Não vai ser fácil, porque não está escrito na Bíblia que é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil, né, Nada gente? É fácil. Que nem falam, pra Ser mim, mãe ter é dois fácil? filhos é muito difícil. Gente, fala pra mim o que é fácil. Não é nessa fácil. vida. Olha aí não ter nenhum é O que muito não mais dá difícil, trabalho né? nessa vida? Me E fala olha, o que eu... olha a alegria da gente estar aqui, batendo esse papo, os dois filhos Os dois, aqui. tem que mostrar, né, tem que gente? mostrar, Os dois, pelo ela amor com de dois. Deus, você tem que pegar algum né? desses. Os dois filhos Traz aqui. esses meninos aqui pra esse povo ver. Olha aqui, Amém. traz aqui, gente. São mamãe. Eu quero um também. dois, olha aqui. Dá outro pra alguma tia aí, segurar. Daqui. Daqui. Olha aqui que alegria, gente. A gente está num podcast desse com duas crianças. Olha aí. Ai, o que né? esse povo fez, gente? Então eu acho que Gente, é a coisa mais linda. Cada um mais lindo que o outro. Não tem lógica. então eu acho que assim, ó, o propósito de Deus na vida da gente, porque Deus só tem bênçãos pra gente. É que a gente às vezes deixa a bênção passar, né? Às vezes a gente também quer correr atrás da bênção e a bênção não é assim, Não né? é no tempo No ainda. tempo. Eu esperei 13 anos. Aí, isso aqui, tá ó. vendo? E a benção? Olha aí as E bênçãos. aí, Ana, me né? fala. Você tá aqui nos enchendo de perguntas. Mas conta pra gente. Como que é ser mãe de gêmeos? Gente, é uma aventura. Assim, eu costumo falar que tudo que me falaram não é verdade. É bem maior. Porque vai ser difícil. É difícil. Mas, assim, o amor, sabe? As conquistas deles. Você vê dois bebezinhos se desenvolvendo. Cada dia, né? Cada dia uma coisa nova. Saudáveis, sabe? né? Que você olhar pra eles. Dois sorrisos que você recebe, dois carinhos que você recebe ao mesmo tempo. É maravilhoso. É só Deus mesmo que faz isso. E eu sou grata só. Eu só tenho gratidão por isso. É lindo demais, né? Parabéns, Gente, viu? obrigada. Vamos já partindo pro encerramento, né? Com chave de ouro. Eu quero pedir para vocês, então, deixar aqui uma mensagem para as mães empreendedoras, ou que estão começando, ou que estão pensando em desistir. O que é necessário que elas tenham para que elas consigam equilibrar, né, os pratinhos, como a gente fala, né? O pratinho da maternidade com o pratinho do empreendedorismo. O que elas precisam saber? Você quer falar também? Quer falar né? também? Já tô irritando aqui. Pode começar você, Marcinha, então. Olha, eu como uma mãe mais velha, né, gente, daqui, eu sou a mãe e vó. Já vó, né? A mãe e vó, Acho que só ela é vó, né? Que ninguém mais é vó. Só eu né? que sou vó, gente, né? Você Então, não, né? Às vezes eu como mãe, você dá você tá sorte, perto. né? Vai demorar um pouquinho. Então, como mãe e vó, né, gente, é o que eu falo, priorizar. Eu falo para todo mundo, primeiro, Deus, gente. Tenha uma aliança com Deus, tenha um compromisso com Deus, porque tudo se torna mais difícil. A rotina entra, né? Quando você tem Deus, a vida fica leve, porque a gente tem, igual você falou, dá trabalho, mas o sorriso aqui é Deus, né? Então esse sorriso já transforma essa vida maravilhosa que é esses bebês. Então hoje eu falaria para uma mãe, gente, Deus, não tem outro. Faz uma aliança com Deus, tenha a sua igreja, não precisa, né, placa aí, cada um com a sua, mas tenha Deus realmente verdadeira, mas é verdade mesmo, gente, não é só falar da boca para fora, não. Falar é muito fácil, é ter uma aliança mesmo, um compromisso com Deus, que ele sinta de coração que o teu coração é dele. Não vai ter erro. Esse é meu recado aí para vocês. Você, Miriam. Eu concordo plenamente com ela sobre ter Deus em primeiro lugar, porque muitas vezes nós sofremos por escolhas erradas que nós vamos fazendo ao longo da nossa caminhada. Sem instrução. Sem né? instrução. E qual que é o melhor pai para te instruir? É Deus. Então, muitas vezes a gente faz essa escolha errada, né? E realmente não dá, a gente não tem como ser Mulher Maravilha. Vai ter dia que você vai ser mãe, vai ter dia que você vai ser mais empresária, né? Mas sempre pedindo direcionamento de Deus nas suas escolhas, né? Nas suas escolhas, quando eu falo, nas suas decisões, como mãe, como empresa. Porque vai ter dia que você vai entrar no seu quarto, vai orar e falar assim, Deus, me dá uma direção, como que eu faço com meus filhos? Que decisão que eu tenho que tomar?
né? Todos os dias. E da empresa a mesma forma. E eu falo que muitas coisas eu quebrei cabeça porque realmente eu quis fazer, porque eu achava que eu era foda demais, que eu era Mulher Maravilha, né? Que eu. E esse eu muitas vezes me fez sofrer, né? Então eu acho que é isso, né? É ter humildade em colocar Deus como centro da sua vida e no direcionamento das suas escolhas para que elas sejam corretas e nos faça ter uma caminhada mais leve, né? É isso. A Fran já vai falar, antes dela falar, vou pegar um gancho aqui que você falou, e eu tenho aprendido nesses poucos 4 meses de maternidade, que são dias e dias. Tem dias que você vai ser ótima como mãe, vai dar tudo certo, vai comer, vai dormir, nossa, vai ser maravilhoso, você vai pra academia. E tem dias que não, que vai ser o caos, que você vai escovar o dente 9 horas da noite, porque foi a hora que deu tempo. Vai chorar e não tirou e vai ter dia que você vai vontade de chorar, então e se tá permite. tudo bem. Então, no caso, né, nosso caso de empreender e ser mãe, tem dia que sim, vai ter que deixar um pouquinho mais com vó, com babá, pra cuidar da empresa, e no outro dia compensa ficando mais, estando menos na empresa. Então, a gente tem que entender que são dias e dias. E eu tenho aprendido muito isso com a maternidade, e isso está fantástico. Fran, seu recado. E pegando o gancho, acho que às vezes a gente vai buscar a validação fora. Sim. E ouve muito o que os outros estão falando a nosso respeito, né? Principalmente como mães. E esquecemos de ouvir o nosso pai. Exato. Né? O nosso pai, que vem de encontro com tudo que a gente está falando. Por quê? Porque você, mulher, é filha amada do Senhor. Então, se você é filha amada do Senhor, Ele não quer que você viva algo que Ele não te preparou para viver. E às vezes, às vezes Deus está ali tentando falar com a pessoa e a pessoa está falando: não, pelo amor de Deus, Deus, muda a minha vida. Mas ela fica sentada ali, ó. Ela não toma uma atitude para ajudar Deus, né, a mudar realmente a vida dela. Então, aprenda. Eu falo que no decorrer dessa trajetória toda, eu aprendi a ser sensível aos sinais de Deus. Então, aprenda a ser sensível aos sinais de Deus. Aprenda a ouvir o que Deus está tentando, os caminhos que Deus está tentando colocar na tua vida para que você possa trilhar. E não esqueça que você, acima de tudo, é filha amada dele. Legal. Então, gente, é isso. O episódio de hoje foi super especial. Eu amei fazer. Minha primeira vez aqui, eu amei. Quero voltar muito mais bom, vezes. Né, mas, ó, um recadinho bem importante aí para empresária. Eu acho que, sim, quem está começando aí, né? Vamos tirar um pouquinho da mãe, vamos falar um pouquinho do empresário. Primeiro, gente, para você hoje né, começar, não importa o que você vai começar. Primeiro, Deus, claro, foco. Eu falo muito em foco. Sim. E determinação. Acabou. E junto, ter uma visão de futuro. Precisa saber exatamente onde você quer chegar. Exatamente. Né? Isso faz aonde total você diferença. quer. Porque se você focar naquilo ali. Eu sempre falo muito, quando eu dou palestra, às vezes, se você tirar o foco, você perde. Né? Pedro tirou o foco de Jesus, onde ele foi, afundou. Então, eu sempre falo isso. Não tira o foco da sua empresa. Foca nela, determina o que você quer, e é o que você falou, é a visão, é o futuro. Não tem como dar errado. E falando nisso, onde que a gente pode encontrar vocês? Vocês estão no Instagram? Como que a gente faz para encontrar vocês? O meu Instagram é Francine Mioso. E eu estou na Febracis também. Estou lá todos os Já dias. quero, viu? Já vou quero amar você. Já quero você. Vou amar recebê-las lá para tomarmos um café e conversarmos muito. Legal. Eu Emília. pode me encontrar Emília Mota Decora. Emília Mota com 2 T's. Marcinha, underline BMQ Casa, me encontra ali na Jamel Cecílio. Né? Ali Já quero também. Já fico ali, né? Eu tô ali direto. Enxoval. Então, pronto. É ali na Jamel Cecílio, Marcinha. E tem também o da empresa, que se vocês precisarem, BMQ Casa aí. Legal, gente. Muito obrigada, viu? Foi uma manhã muito gostosa, de trocas, assim. Uma Nós que alegria, agradecemos, uma a alegria. oportunidade. Foi muito bom. E o Pode Mais Estar é isso, é sobre marketing, sobre empresa, empreendedorismo, mas também é humanidade. Eu falei para vocês, quando a gente inaugurou a Maestrar, eu falei, eu quero trabalho, mas eu quero ser humana também, porque senão a gente perde o propósito, né? Então é isso, obrigado por vocês terem assistido, a gente se vê no próximo episódio.